nesse momento. Antes de começar, eu quero ler só um versículo que diz assim, Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a nossa esperança sempre. E nós hoje temos a alegria de ver aqui irmãos que passaram por situações difíceis, cirurgias, doenças, situações graves. Nós queremos falar aqui, em nome de Deus. Hoje nós temos aqui o Davi, fruto de muita oração dessa igreja. Com certeza, Deus ouviu as nossas orações. Deus é fiel sempre. Ele renova nossas forças. Por isso, crer, irmão, a oração que nós fazemos é poderosa, porque o Senhor ouve a nossa oração. E continuemos assim. Hoje, minha palavra será no Salmo 77. Mas antes, uma pequena introdução, porque nós estamos no final do ano. E nada mais alegre, então, incluindo isso, do que ver irmãos sendo tratados pelo Senhor. Sendo tratados fisicamente, espiritualmente. E nesse ano 2024 nós vimos muitas coisas acontecendo. Muitas coisas. Algumas boas, outras não tão boas. Mas nós podemos dizer que o Senhor esteve conosco e está conosco. Então, nós estamos a 3 dias do final deste ano. É claro, é um ciclo inventado pelos homens, né? Os anos, horas, dias. Mas não importa, estamos a 3 dias desse novo ano. Então é um tempo também que nós olhamos para trás para ver o que aconteceu, fazendo uma retrospectiva da nossa vida. Vemos também as mídias, né? As TVs fazendo retrospectivas, trazendo à nossa memória coisas que nós nos lembramos e coisas que nós até esquecemos. Vem nos lembrar. Só que o objetivo deles é atrair telespectadores, atrair a atenção do público, né, para terem ali a sua audiência. Então trazem imagens, na maioria dos casos, de conflitos, de guerras, de desastres naturais. E nosso país, infelizmente, tem a sua própria guerra, né? As nossas milícias e esses grupos de traficantes armados com drogas e tudo mais. Mas nós cristãos, quando olhamos para o nosso passado, nós buscamos aquilo que nos faz continuar. Buscamos olhar para as coisas que foram boas ou ruins, mas para aprendermos com ela e para notarmos que Deus esteve conosco em todo esse tempo. Nos faz refletir sobre os nossos erros para sermos melhores no futuro. Então, a ação de Deus impacta a nossa existência. A ação de Deus muda a nossa vida. Nos lembra também dessa palavra efemeridade, quer dizer, nós somos como neblina que sai o sol e dissipa. A nossa vida é assim, efêmera. Por mais que eu pense que viverei tantos anos, porque eu quero. Mas não é assim porque eu quero, né? É Deus que quer as coisas. Então Deus cuidou de nós esse ano de 2024. Então, nós continuamos cuidando, e Deus continua cuidando do seu povo até que ele venha. É isso. Essa é a nossa esperança até que ele venha.
Agora eu tenho uma pergunta das dificuldades que nós passamos. Essas circunstâncias têm distraído a nossa atenção, têm nos desviado do foco, têm nos afastado do Deus, esse Deus amoroso e poderoso que nós tanto pregamos. As circunstâncias, algumas são cruéis, são difíceis, mas elas não podem tirar o nosso foco daquele que é o mantenedor da vida e que provê todas as coisas para nós. Antes de fazer a meditação no Salmo, eu quero ler aqui um trechinho da Confissão de Fé de Westminster. É no capítulo 5, item 5. Parece uma leitura um tanto pesada, mas ela é a própria realidade. Diz assim: o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes deixa, por algum tempo, seus filhos entregues às várias tentações e à corrupção do próprio coração, para castigá-los pelos seus pecados anteriores e fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo no próprio coração, a fim de que sejam humilhados para animá-los e dependerem mais, íntima e constantemente, do apoio dele e torná-los mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. O que quer dizer um resumo disso aqui? Deus nos corrige. E quando nós temos a nossa cerviz dura, Deus nos entrega as nossas próprias paixões, a nossa própria sorte. Para quê? Para que a gente entenda que estar longe dele é muito pior. Na verdade, é pior. Estar longe de Deus é muito ruim. E muitas vezes ele usa esse expediente com seus próprios filhos, para que eles percebam que pecar não é bom, que estar longe dele não é bom. E é assim ele nos corrige. Parece muito ruim, não, mas isso é bom, porque assim nós aprendemos a adorar esse Deus de verdade. Então vamos ler o Salmo 77, de 1 a 15, e depois o versículo 20, que diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isso é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Vou ler de novo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. O verso 20. O teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, tua palavra foi lida, tua palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Que o Senhor agora, Senhor,
Me use para falar de forma clara e objetiva para os meus irmãos, para que eles compreendam a mensagem e que teu Santo Espírito toque no coração de cada um. Eu te peço, ó Pai, e te imploro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, esse salmo, como está escrito na própria Bíblia, foi escrito por Asaf. Ou talvez não Asaf, a própria pessoa que foi colocada por Davi, né, para conduzir os cânticos. Talvez alguém da sua família, da sua descendência, né, da família de Asaf. Porque nós não temos a data exata em que ele foi composto, o que foi escrito. Mas os estudiosos acham que provavelmente ele tenha sido composto no final do exílio ou já depois do exílio babilônico, quando o povo se encontrava numa situação muito angustiante, né? E aqui mostra a angústia do salmista, no início. E ele revela aqui também a angústia de todo o povo, não só dele. E a desesperança diante do que lhes acometeu, porque o povo estava perdido, vamos dizer assim. Mas fazendo lembrar também dos benefícios do passado, as maravilhas da saída do Egito e a garantia da intervenção futura de Deus. Tá? Esse salmo trata desse assunto. Mostra que Deus está atento às lágrimas do seu povo, ao sofrimento do povo e ao nosso sofrimento. Deus está atento às nossas lágrimas. O Salmo deixa claro também que o salmista, né, ou o seu povo, que ele representa, passou por momentos de muita dor e angústia. Andava desanimado com tudo. O início do Salmo diz isso. Então nós podemos perceber 3 momentos nesse Salmo, distintos. Os versículos de 1 a 4, em que o salmista demonstra toda a sua angústia, sofrimento e aflição. Depois, de 5 a 9, passa a questionar se Deus havia esquecido, se Deus esqueceu das suas promessas, a ele, ao seu povo. E do 10 para frente, finalmente reconhece a soberania, a bondade e a misericórdia de Deus. Então, esse salmo tem 3 momentos. Eu vou procurar ser breve em cada um deles, né, para que os irmãos compreendam. Do verso 1 a 3, notamos como o salmista busca a Deus de forma insistente. O seu clamor pode ser traduzido por gritos, porque aqui, esse clamor, eleva a minha voz a Deus e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Não é um clamor de por favor, mas é como se fosse um grito de desespero, um grito pela angústia tão forte que estava atingindo aquele povo e a vida dele. Então ele gritava por Deus, de desespero, porque a aflição era real. A aflição dói, machuca. A aflição não é uma coisa da nossa cabeça. E assim, esta aflição que é real, aconteceu quando Deus olhou para o povo dele no Egito. Essa aflição que diz em Êxodo 3,7, quando diz: disse ainda o Senhor, falando com Moisés, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Então Deus não está alheio à angústia e ao sofrimento do seu povo. Nunca esteve ali e nunca estará. Ainda, Davi também relata isso no Salmo 86, de 6 a 8, que eu vou ler. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Davi reconhece a sua aflição, sabe que está sofrendo, mas onde ele busca o consolo e o conforto? Em Deus, no Deus da sua salvação. Então,
Deus não está alheio ao sofrimento do seu povo, como não estava naquele tempo. Então vamos ver aqui, no dia da minha angústia procuro o Senhor. Apesar do grande desalento, do sofrimento, o salmista procura quem o pode atender e livrar. Ele não busca outros deuses ou pessoas. Quem ele busca? Busca em Deus o alívio para a sua dor. Porque ele diz aqui, elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus. Ele podia até, nesse momento de aflição, pensar que a oração dele não estivesse sendo ouvida. Poderia ter passado pela sua cabeça que a oração não passava do teto, que o seu clamor não estava chegando aos ouvidos de Deus. Mas ele sabe que existe um Deus que pode livrar. Ele sabe. Talvez tenhamos passado por momentos assim. Né? Parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. Que Deus não vai atender a minha oração. Mas Ele está ouvindo. Pode não atender da forma que nós pedimos, do jeito que nós pedimos, mas Ele atende a nossa oração. Sempre. E aí nós chegamos aqui num outro ponto, que ele diz, a minha alma recusa consolar-se. A minha alma recusa consolar-se. Aí a pergunta, como consolar alguém que não quer ser consolado? Alguém já se deparou com uma situação dessa? Né? Vai consolar alguém, essa pessoa, olha, eu não quero saber de nada, não quero ouvir. Essa pessoa que não quer nem conversa, vamos dizer assim, né? Tem pessoas assim, que estão passando por dificuldades, por sofrimento, mas recusa o consolo. E o salmista estava se sentindo assim nesse momento, ele não queria ser consolado, porque ele estava sofrendo tanto que nada poderia tirar dele essa dor, essa angústia tão grande. Aí, a recusa é por saber o quê? Que nenhum consolo humano, de amigo ou parente, pode curar essas feridas, que são tão profundas. Lembra o caso de Jó? Né? O caso de Jó. Os amigos que foram lá tentar consolá-lo, pioraram a situação. Né? Em vez de consolar, causaram mais dor ainda para Jó. Aqui eu peguei uma frase do Spurgeon, né, sobre esse salmo, que diz assim, o silêncio da noite não nos dá descanso. Nossa cama se torna uma tortura. O nosso corpo fica atormentado e nosso espírito cheio de angústia. Alguma vez, né, talvez tenhamos passado por isso. A nossa situação, temos um problema tão grave na nossa vida que a gente não consegue dormir. Deitar parece que é pior. Parece uma tortura. Passa a noite em claro. Porque nada do que passa pela cabeça pode nos consolar. Passando para a segunda parte do texto, que é de 4 a 9 ou de 4 a 10, o salmista, então, busca Deus com muita insistência e grita por socorro. Mas nessa parte, ele já passa a refletir. Refletir. Como se quisesse esconder um pouco a sua dor. Mas ele passa a refletir. No versículo 4 tem uma frase que a gente pode traduzir diferente, porque diz assim, não me deixas pregar os olhos. Em outra tradução, diz assim, o Senhor impede que os meus olhos se fechem. O próprio Deus está impedindo que ele durma. Mas é porque como se ele quisesse dormir, mas Deus não permitisse. Deus não tivesse seus olhos abertos. A sua mente está naquele turbilhão, buscando entender o que está acontecendo. Está a mil, como nós costumamos dizer, né? A mente está a mil. O que está acontecendo comigo? Eu não consigo resolver. Eu não consigo dormir, não consigo falar.
O meu cérebro não para de trabalhar, meu cérebro fica ativo o tempo inteiro. E aqui tem uma outra frase que diz: o meu espírito perscruta, o meu espírito então passa a investigar, procurar uma saída. Meu espírito fica olhando, talvez pensando no que fazer. Ele não para de investigar uma saída, não para de analisar. Então, a mente do salmista está dessa forma. Ele não vê uma solução, mas o espírito dele não tem paz, ele não tem sossego, porque ele não para de pensar nas coisas que estão acontecendo. Mas aí no verso 5 tem uma coisa interessante. Fala dos dias de outrora. Penso nos dias de outrora. Nos dias de outrora. O que ele lembrava nos dias de outrora? Como Deus estava perto do povo. Como Deus dirigia o povo. Como Deus amparava seu povo. Como Deus libertava seu povo de povos inimigos. Como Deus livrava Israel dos seus inimigos. Porque a presença de Deus era real. A presença de Deus era percebida na vida diária daquele povo. E ele, então, busca essa memória. Deus já foi real com o seu povo, já esteve no meio do seu povo. Mas mesmo assim ainda não lhe trouxe muita esperança. Mas ele se lembrou desse fato. E aí, daqui para frente, do verso 7 ao 9, ele faz 6 perguntas. 6 perguntas. Lembrando das promessas e da aliança de Deus. Eu vou ler de novo. 7. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se o Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Aqui o salmista começa a pensar na aliança que Deus tinha feito com o povo. E começa a questionar, mas o Senhor esqueceu de tudo, esqueceu da sua graça sobre o seu povo, esqueceu da sua bondade, esqueceu de ser misericordioso. Caducou, né? Ele usa a palavra, caducou a sua promessa para as gerações? Será que parou em mim? Né? A sua promessa veio só até aqui, agora não tem mais promessa para o futuro? Deus se esqueceu de ser bom? Então ele passa a fazer essas perguntas. Talvez pergunta retórica, né? Ele não está perguntando para Deus, ele está perguntando para ele mesmo. Está perguntando para ele mesmo. Então, por que aconteceu tudo isso? Por causa da desobediência do povo. Eles ficaram 70 anos no exílio, porque foram desobedientes. Quando Deus cuidava deles, tratava bem, quando Deus livrava dos inimigos, foram desobedientes, serviram outros deuses, buscaram a salvação em outras coisas que não eram o seu Deus. Então, por causa dessa desobediência, Deus o quê? Se ausentou. Como nós lemos lá na Confissão de Fé de Westminster, Deus se ausentou por um tempo e deixou o povo à sorte, à própria sorte. Mas ele, como é fiel, ele não se esqueceu da sua aliança. Foram os homens que quebraram a aliança, não foi Deus. Então, nesse tempo que Deus deixou os homens, né, o seu povo, a sua própria sorte, eles perceberam que Deus estava fazendo falta. A presença de Deus que fazia toda a diferença na vida deles. Porque sem a presença de Deus, eles estavam perdidos. Não tinha resposta para suas perguntas. Não tinha solução para a sua angústia, o seu sofrimento. Aqui é buscado, então, a presença de Deus.
A presença de Deus é requerida. Ela é buscada com grande clamor. O que diz o Salmo? Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Então, a presença de Deus é buscada com grande insistência. E nos faz lembrar daquela parábola, né, do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Não é assim, né? Na parábola que Jesus contou do juiz iníquo, que aquela viúva buscou o juiz com tanta insistência. Procurou, importunou, na verdade, né? Importunou aquele juiz, até que ela fosse atendida e que a causa dela fosse ouvida. Ela queria que a causa dela fosse ouvida. Aqui é assim que esse povo agora está fazendo. Clamando, buscando, implorando para que Deus se faça presente no meio deles de novo. Aqui, na continuação, ao olhar para o seu próprio sofrimento e angústia, o salmista ou o povo deixa de olhar para Deus da sua salvação. O sofrimento se tornou tão forte que eles não perceberam que Deus continuou o mesmo. Deus continua o mesmo. Deus continua gracioso. Deus continua benigno. Deus continua misericordioso. O sofrimento é tamanho que tudo parece escuro e sem sentido. O sofrimento é como se fechasse a visão daquele povo, do salmista. Ele se fixa somente no sofrimento. Porque o sofrimento é tão grande que o sofrimento passa a ser maior que tudo. Aí ele faz a pergunta: onde está o Deus que sempre foi bondoso e gracioso? Onde está? Será que Deus não me enxerga mais? Ou sou eu, né? Será que Deus não me enxerga mais? Ou sou eu que não olho para cima e ergo as minhas mãos em busca da sua bênção e da sua misericórdia? Até quando? Até quando o pecado lhe fará olhar somente para o tempo da aflição, que é real? A aflição não é uma coisa esotérica, né? Mas é uma coisa real, dói na mente, no corpo. Até quando eu terei comiseração de mim mesmo? Né? Me sentindo um coitadinho e fica nessa vida, né? Olhando somente para a sua circunstância, não olhando para cima, para Deus e buscando, levando a sua mão e buscando a Deus, verdade. Aí tem um momento que tem uma virada, né? Uma virada da chave aqui no Salmo. Que o versículo 11 diz assim: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Olha que interessante. Aí eu me lembrei lá de Jeremias, né, de Lamentações, que fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Bem parecido, né? Muito parecido. Então, aqui nós percebemos que já a mente do salmista mudou. Teve uma transformação. Ele passou a entender alguma coisa diferente. Então, a confiança dele no presente e no futuro é restabelecida quando ele se lembra dos grandes atos de Deus no passado, as suas maravilhas. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Nós também temos que olhar para trás. Temos que olhar para trás. Não para viver no passado,
não para viver naquele sofrimento do passado, né? Como se aquele sofrimento não se acabasse nunca e a gente anda carregando na nossa mochila, né? Toda vez que vai conversar com alguém, ai, mas eu sofri tanto quando eu tinha 10 anos, 15 anos, mas agora você já tem 40, 50, que negócio é esse? Joga fora esse sofrimento, joga fora essas coisas que te incomodam. Não pode ficar carregando essas coisas. Quando a gente se converteu, a gente jogou lá aos pés da cruz todo o nosso sofrimento, a nossa carga. Você não trocou com Jesus? Eu troquei, eu já falei para ele, ó, Senhor, eu quero trocar, né? A minha carga pela sua. Então nós fizemos isso. E por que ficar carregando, então, aqueles traumas de quando a gente tinha 10, 12, 15 anos? Tem que superar, tem que mudar. Novamente, nosso coração mudou, Jesus mudou nossa vida. Fez uma novamente, um novo coração. Que negócio é esse de ficar olhando para trás e carregando coisas do passado? Aqui, o olhar que era turvo, né? Que o salmista não conseguia enxergar nada por causa da dor que ele tinha, sobre os atos dele, foram transformados em olhar claro e desembaraçado. Um olhar claro e desembaraçado. Percebendo que Deus não tinha mudado, mas a visão dele é que estava embaçada, porque estava olhando só para a sua própria dor. E eu volto a dizer, a nossa dor é real, não é brincadeira. Mas não podemos ficar olhando para a nossa própria dor e não enxergar a Deus. Ele reconhece que Deus é santo e poderoso. Podemos realizar grandes e maravilhosos feitos, como nenhum outro Deus pode fazer. E ele passa a relatar os feitos do Senhor quando conduzia seu povo pelo deserto. Eu não li, mas do verso 12 até o 19, ele relata tudo que Deus fez quando conduzia o seu povo pelo deserto. As maravilhas que Deus fez. Abriu o Mar Vermelho, abriu o Rio Jordão, lutou ao lado do povo, destruiu inimigos. Ele passa a relatar tudo que Deus fez a favor do seu povo. Enquanto conduzia o seu povo, né, do Egito até a Terra Prometida. Então, ele aqui passou a reconhecer que Deus é o mesmo de antes e é o mesmo agora no sofrimento dele. E é o mesmo quando esse sofrimento acabar lá na frente. E ele termina dizendo, né, no verso 20, o teu povo, tu o conduziste como rebanho, pelas mãos de Moisés e Arão. Não vamos discorrer tanto sobre isso, mas Moisés e Arão são tidos aqui como tipos de Cristo. Né? Tipos de Cristo. Então, hoje nós podemos dizer que o teu povo hoje é conduzido pelas mãos do Senhor Jesus. Hoje o povo de Deus é conduzido. Não é ele o cabeça da igreja. Não é ele a videira verdadeira. Não é ele o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus é que conduz o seu povo hoje. Com mão firme, mas amorosa. Sempre atento às nossas lágrimas. Dissemos logo no início aqui, o que Deus já fez aqui, nessa pequena congregação. Quantas maravilhas Deus já fez aqui. E nós podemos perceber. Então, se nós temos alguma dificuldade, alguma dor, alguma coisa que nos incomoda, vamos orar, colocar diante de Deus, vamos clamar a Deus, vamos implorar a Deus, vamos elevar nossas mãos em direção a quem pode nos atender. Para concluir, certamente nós passamos por situações complicadas na nossa vida.
Caminhada cristã não é fácil, nós sabemos disso. E nunca foi dito que seria fácil. O próprio Jesus alertou. Mas o que nos faz diferentes é a forma como nós olhamos para essas situações. Como nós lidamos com essas situações. Por piores que elas sejam. Costumamos ficar o quê? Desorientados e olhando somente para a nossa aflição. Nós não podemos deixar, nós que cremos em Cristo, deixar que esses acontecimentos transtornem a nossa vida, mesmo que sejam doloridas. A circunstância toma conta da nossa vida a ponto de perdermos esperança. Então, nesses momentos, irmão, nós precisamos olhar para o alvo. Quem é o alvo da nossa vida, que diz aqui em Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. É para ele que devemos olhar na hora da nossa angústia, da nossa dificuldade. Nós já sabemos o que se passou nesse ano, né, em 2024. Não sabemos o que virá em 2025. Mas nós temos que continuar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É Ele. É Ele que nos atende. É Ele que nos liberta. É Ele que muda a nossa vida. Ficamos desconfiados de todos e de todos e não aceitamos orientação e socorro. Eu não creio que nós sejamos assim, né? Talvez exista gente assim, que não gosta de colocar nas suas situações difíceis e não pede socorro e não busca ajuda e sofre sozinho. Tem gente que faz isso, sofre calado. Aí, nessa vida de solidão, a pessoa fica questionando, mas será que Deus se esqueceu de mim? Será que a graça de Deus não vai mais operar a meu favor? Então, nós devemos fazer como Davi. Davi é o nosso melhor exemplo sempre, né? Davi é o nosso melhor exemplo. No Salmo 86, 5 diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Sabe, irmãos, pessoas buscam a bênção de Deus, buscam a salvação, buscam a cura, buscam a libertação, mas não oram. Não oram para Deus, não pedem. Nós temos que pedir, nós temos que invocar, diz aqui. És bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Essa é a nossa comunicação com Deus, a oração. A oração que não move o coração de Deus, porque Ele já sabe o que vai fazer, mas é o que Deus espera de nós. Que nós conversemos com Ele, que nós declaremos a Ele o que nós precisamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos. Então, sejamos filhos mais chegados ao Pai, né? Filhos mais chegados ao Pai. Ou olhamos para cima erguemos nossas mãos em busca de quem possa nos ajudar e curar nossas feridas. Eleva a Deus a minha voz e clamo. Eleva a Deus a minha voz para que me atenda. Que seja assim, irmãos. Nesse finalzinho de ano, vamos continuar orando pelas causas que temos colocado. E não são poucas. E para o ano que vem, que Deus continue conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos animando, trazendo de volta aqueles que estão desanimados, aqueles que estão distantes. Continuemos orando. Já falamos no início, o poder da oração que tem curado nossos irmãos, que tem restaurado a saúde dos nossos irmãos. Que
não são poucos. E aqueles que ainda não foram atendidos, pode acreditar, Deus vai atender. Não sei de que forma, mas vai atender. Então, o que nós temos que fazer? Declarar a Deus a nossa impotência, nossa fraqueza, e colocar diante dele nossas necessidades. É isso, irmãos. Deus não faz isso para nos humilhar. Mas nós nos humilhamos diante de Deus porque sabemos que Deus é o Deus eterno, poderoso, o Deus soberano. E o Deus nos conhece intimamente. Mas Ele quer ouvir da nossa boca aquilo que nós desejamos. Então não deixemos de orar. E não deixemos de invocar o nome do Senhor. Que seja assim, nesse final de ano e no próximo ano. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar. Pai bendito, nosso Deus amado, nós confiamos plenamente, Pai, que o Senhor está ouvindo, que o Senhor está vendo o sofrimento do teu povo, aqueles que sofrem, as lágrimas daqueles que choram. O Senhor está atento, Pai, às nossas necessidades. E nós te buscamos, Senhor Deus, porque queremos sempre a tua presença. Buscamos, Senhor Deus, o teu Santo Espírito, para que habite em nós, Senhor Deus, e transborde em nós, para que outras pessoas sejam atingidas, ó Pai, pela nossa palavra, pelo nosso viver e pelo nosso jeito de fazer as coisas. Que sejamos realmente, Senhor Deus, filhos obedientes, servos fiéis. Em nome do Senhor Jesus. Amém.